de Deus, a paz do Senhor, amém? Boa tarde, mais uma tardezinha com Jesus. E nós estamos quase chegando à reta final, né, do nosso estudo, dos nossos vídeos aqui do livro de João, tá? E hoje a gente vai dar continuidade em João 20. Abre minha Bíblia em João 20. Gente, e eu tô até ouvindo essa música esses dias, que não tem como falar João 20 e não lembrar dessa canção, meu Deus do céu. Vamos lá, livro de João, capítulo 20, versículo 19, fala o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo-lhe isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Irmãos, chega agora o momento do encontro. A gente viu que no início de João, né, no capítulo 20, Jesus ele se apresenta ali para Maria Madalena, que era uma das primeiras que estava naquele cenário, onde ela chega, não vê o corpo de Jesus, entra em desespero e sai falando para todo mundo que o corpo de Jesus sumiu. Quando ela volta ali, ela tem um encontro ali com anjos e depois um encontro com o mestre, aonde ele pede, né, que ela adiante, que ela vá na frente e avise aos discípulos, avisem a todos que ele havia ressuscitado, né, que ela havia o encontrado. Só que aí quando Maria vai dar avisa, alguns não acreditam de imediato, acham que ela ficou doida, ficou maluca. E aí Jesus agora ele se apresenta onde estavam os discípulos. Porque, irmãos, depois que Jesus foi morto, começou a ter, né, uma pequena ali perseguição ali nos discípulos, até para que viesse, né, a ser calado, até para que viesse a ser abafado a existência de Jesus, porque quem podia, né, e quem deu continuidade ao evangelho de Cristo foram os discípulos. Então eles estavam escondidos, com medo ali, né, recuados, porque o mestre havia morrido, até então não tinha nenhum sinal de nada. Muitos com certeza já nem lembravam mais que ele tinha dito que iria ressuscitar. Só que Jesus ele dá um sinal, né, muito forte, presente de que ele havia ressuscitado. Ele chega justamente onde eles estavam e libera uma palavra: paz seja convosco. Até porque antes de morrer, Jesus ele tinha dito isso: eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Porque, irmãos, a paz do Senhor é aquilo que a própria palavra diz. Ela excede o entendimento. Ela ultrapassa o nosso entendimento. Como assim? Isaías vai dizer que aquele que tem a mente firmada no Senhor e os propósitos firmados em Deus, ele cerca de perfeita paz. Isso quer dizer, irmãos, que você pode estar enfrentando a luta que for, mas você não se abala. Você pode estar passando, irmãos, o vale, o deserto, pode estar enfrentando até a pior fase da sua vida, mas você não se deixa abater, porque você é coberto, você é cercado e fortalecido pela paz do Senhor. Então Jesus ele libera essa palavra profética, né? Paz seja convosco, porque a própria palavra que fala que eles estavam com medo, eles estavam amuados, acuados, irmãos, e eu sempre prego isso, e toda vez que dá para encaixar isso, eu falo isso nas minhas pregações, o quê? Uma vez, irmãos, que tem presença do medo, a ausência de Deus. Mas quando tem a presença de Deus, o medo tem que cair por terra. E às vezes, irmão, nós estamos limitados, irmão, presos em certas situações, em pesadelos, em traumas, em palavras que foram liberadas por conta do medo. Mas uma vez que você vence isso, irmão, você vive o sobrenatural. A própria palavra diz, Jesus ele fala, né? Eu não vos dei um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então daí você começa a entender que medo não é apenas um sentimento, medo é um espírito. E por ele ser um espírito, você tem autoridade para expulsar. Você tem autoridade, irmão, de mandar embora pelo poder do nome de Jesus. E ali quando Jesus libera essa palavra profética, né? Paz seja convosco. Os discípulos se alegram, né? Eles olham e eles se sentem aliviados, se sentem agora de novo, né, abraçados, protegidos, se sentem de novo direcionados, porque o mestre havia voltado, Jesus estava de novo ali entre eles, né? E aí Jesus repete de novo: paz seja convosco, recebam a minha paz, recebam a minha presença, recebam agora a minha glória, a minha graça, a minha unção, porque da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês, porque, irmãos, tinha um plano,
mas também tinha uma missão. O plano era Jesus resgatar as nossas vidas, resgatar as nossas almas, né? Nos reconciliar com Deus, nos dar acesso à vida eterna, acesso à salvação, mas também nos entregar a missão que a Ele foi ortogada, de quê? De anunciar o reino de Deus. E agora essa missão passa para nós que somos os seus discípulos, né? Que estamos até hoje aí dando continuidade ao reino de Deus. Então, irmãos, toda vez que você se sentir um nada, se sentir pequeno, desprezado, amuado, acuado, lembre, existe uma missão em suas mãos. Existe um projeto de Deus que foi entregue nas suas mãos desde quando você nasceu. Porque Deus falou isso a Jeremias. Jeremias, eu te separei, te consagrei profeta, meu pai. Te consagrei profeta e te dei as nações por herança. Então, irmãos, você já começa a perceber que desde o ventre, a gente ainda lá sendo formado lá na barriga da nossa mãe, Deus ele já conta conosco para uma missão. Então você já nasce com uma missão. Você não é alguém à toa, você não é alguém que nasceu de forma aleatória, você não é alguém que nasceu por acidente, não, você nasceu com um propósito. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes crescem com isso, né? Ah, eu fui um acidente, ah, eu não fui desejado, ah, minha mãe não me quis, meu pai não me quis, mas Deus te quis. Se você nasceu, mesmo sua mãe não te querendo, mesmo seu pai não te querendo, mas Deus lhe quis. E você veio ao mundo com esse propósito de quê? De anunciar o reino, de ser alguém que representa o reino de Deus, de ser alguém querido e amado por Ele, de tal maneira que Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, nos capacita com o seu Espírito, para que a gente possa executar essa missão tão linda de dizer que Ele salva, cura e liberta. Irmãos, Jesus deixou bem claro, olha, vai, ide, pregai, curar enfermos, expulsar demônios, anunciar que é chegado a hora, anunciar que é chegado o reino dos céus, irmãos. Jesus sempre nos trata, Deus sempre nos trata como alguém importante no reino dele, como alguém, irmãos, que, sabe, coopera, como um cooperador do reino. Você não precisa, irmão, literalmente ser consagrado a alguma coisa, exercer alguma função eclesiástica na igreja para fazer a vontade do Senhor. Não, 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 não. Basta apenas você ter seu coração convicto, ter confessado com os seus lábios que Ele é Salvador da sua vida, ter se arrependido, largado os seus pecados, ter morrido, nascido de novo em Cristo, e aí você já está pronto para anunciar o reino. Irmãos, e eu digo a você que, claro, que a palavra dele é suficiente para qualquer coisa. Mas para quem, né, ainda tem um pouco de timidez, tem ainda um pouco de vergonha, ainda não tem, né, todo um manejo com a palavra do Senhor, você pode começar, irmão, contando o seu testemunho de vida, contando de onde Jesus lhe tirou, contando de onde Ele lhe resgatou, contando o que Ele fez na tua vida. Já é uma grande pregação. Você, a sua vida, já pode se tornar uma grande pregação. Então execute a missão que Deus lhe deu. Seja forte, corajoso, expulsa o medo. Recebe hoje a paz do Senhor, recebe hoje a presença para que você possa ir cada vez mais longe com Ele. E sabe também, irmãos, o que é, irmãos, impressionante aqui, que quando Jesus ele aparece ali aos seus discípulos, dos 12, né, ou dos 11, porque aqui Judas ele já havia morrido, né, Judas ele não suportou a culpa, ele não suportou o fato de ter traído o Filho do Homem, ele acaba, né, dando um fim à sua vida, mas, irmãos, não quer dizer que isso seja permitido, que infelizmente Judas morreu sem salvação, né? Porque quem atenta contra a sua própria vida, infelizmente morre sem salvação. Então, aqui onde estavam os 11, havia um, que quando Jesus ele se apresenta, ele não estava na hora. Aí Jesus ele se ausenta. E quando esse um retorna, que esse um se chamava Tomé, quando Tomé ele volta, os discípulos começam a contar, olha, Jesus apareceu, Jesus estava aqui, Jesus veio, Jesus estava, Jesus aconteceu e aquela coisa toda. E aí Tomé fala, ai, eu só acredito se eu... Imagina, irmãos, depois de tudo que Tomé viveu ao lado do mestre, depois de tudo que Tomé passou junto com Jesus, ele ainda queria uma prova de que de fato Jesus havia ressuscitado. Irmãos, existem situações na nossa vida que a gente vai ter que crer, não tem pra onde correr. Vamos ter que confiar. Foi o que foi dito aqui no início. Ó, expulsa o medo, expulsa o pavor. Confia naquilo que Deus lhe confiou. Confia na promessa que Ele já liberou a seu respeito. Confia, irmão, no que Deus ele fala a seu respeito. Às vezes a gente dá muita trela ao que o mundo diz, ao que o passado diz, ao que o parente diz ao nosso respeito. A gente acredita mais no homem do que naquilo que Deus fala a nosso respeito.
mas que nessa tarde você possa quebrar isso dentro de você, que nessa tarde você possa expulsar isso do seu coração e aprender a dar mais ouvido ao que Deus fala a seu respeito, do que o mundo fala a seu respeito, porque, irmãos, a palavra diz que tudo que sai da boca do Senhor é digno de confiança. A palavra dele é fiel e verdadeira, e o melhor, ainda traz à existência o que não existe como se já existisse. Então, nessa tarde, toma posse do que Deus tem para a tua vida, irmão, e se levanta e vai cumprir o ID do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, por essa direção. Pai, nessa tarde eu te peço, repreende todo medo, todo pavor, toda paralisia espiritual em nossas vidas. Mas vem nos renovar, vem nos avivar, vem nos encher. Pai, vem nos aquebrantar nessa tarde. Pai, eu te peço, vem trabalhar, meu Pai, de maneira sobrenatural em nosso meio, em nossa vida. Trazendo vida, trazendo ânimo, trazendo graça, força. Pai, eu te peço, vem ser conosco, Pai. Levanta essa pessoa que me ouve. Dá ânimo a ela, que ela possa entender, Pai, que ela é importante para o teu reino. Que ele é importante para o teu reino, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor começou na vida dele, na vida dela, o Senhor ainda tem poder para aperfeiçoar. Pai, muito obrigada por essa tarde. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.